Olá, meus amigos, muito boa tarde. Neste vídeo eu vou tratar da parte geral da Lei de Contravenções Penais. Parte geral da Lei de Contravenções Penais, ela começa no artigo 1º e vai até o artigo 17 do Decreto-Lei 3688, de 30/10/1941. Esse decreto-lei é exatamente conhecido como Lei de Contravenções ou Lei das Contravenções Penais, como queira. Antes de dar prosseguimento, eu apenas digo que a sinopse daquilo que eu falo aqui no vídeo, ela é também postada e quem nos assiste pode acessá-la através do link que aparece na parte descritiva aqui do vídeo. Essa sinopse ela é um roteiro escrito, então a pessoa pode acompanhar o vídeo e também dispor de um roteiro por escrito daquilo que nós falamos aqui. O primeiro tópico da parte especial, da parte geral da Lei de Contravenções Penais, que eu abordo, diz respeito ao que consta no seu artigo 1º, que é a aplicação subsidiária do Código Penal. O Código Penal é aplicado subsidiariamente quando a Lei de Contravenções Penais ela não vier a dispor, ela não dispuser de maneira diferente. Então, quando ela não tem um regramento próprio, específico, prevalece em caráter subsidiário, em caráter acessório, a legislação contida no Código Penal, especialmente na parte geral do Código. Tá? O segundo tópico aqui da parte especial, que consta no seu artigo, na parte geral, que consta no seu artigo 2º, diz respeito à exclusividade do princípio da territorialidade. Isso porque a Lei de Contravenções Penais, ela somente é aplicável àquelas contravenções ocorridas dentro do território nacional, dentro do território do nosso país. Sempre lembrando que o nosso conceito de território para fins penais, ele se encontra delineado no artigo 5º do Código Penal. É lá que nós vamos encontrar o que podemos considerar território para fins penais no Brasil, tanto o território estrito sensu quanto as nossas extensões territoriais. Então, somente aquilo que ocorre dentro daquilo que podemos considerar como território nacional é que vai poder ser abrangido pela Lei de Contravenções Penais. Em outras palavras, eu quero dizer que não se aplica a Lei de Contravenções Penais, a ela não se aplica o princípio da extraterritorialidade, aquele lá do artigo 7º do Código Penal. Ou seja, não vai se punir no Brasil contravenção ocorrida em território de outro país, em território estrangeiro. A extraterritorialidade da qual se ocupa o artigo 7º do Código Penal, ela só vai incidir em relação a crimes, não em relação a contravenções. Contravenções puníveis no Brasil, somente aquelas ocorridas no território nacional, na conceituação de território ditada pelo artigo 5º do Código Penal. Essa regra da exclusiva territorialidade para a aplicação da Lei de Contravenções Penais, ela está prevista no artigo 2º da própria lei. O artigo 3º da Lei de Contravenções trata da questão do elemento subjetivo contravencional. Então, como regra, a contravenção, aliás, como também o crime, é punível apenas quando cometida dolosamente. A contravenção, como regra, para ser punível, precisa
ser cometida levado o agente a isso através de dolo. Isso está na primeira parte do artigo 3º. Porém, a segunda parte diz, né, que também pode ser prevista a forma culposa expressamente, aliás, da mesma forma como determina o parágrafo único lá do artigo 18 do Código Penal em relação aos crimes em geral. Em outras palavras, a punição como regra é sempre dolosa, e se o legislador optar por punir também a mesma contravenção a título de culpa, tem que fazer a previsão de culpa expressamente, tal qual determina aqui o artigo 3º da Lei de Contravenções, dentro da mesma diretriz estabelecida pelo parágrafo único do artigo 18 do Código Penal. O artigo 4º da Lei de Contravenções diz que a tentativa ela não é punível, a tentativa de contravenção não é punível. Ou seja, tratando-se de uma contravenção penal, somente se pode puni-la se ela de fato for consumada. A mera tentativa, né, quando o sujeito inicia a execução de uma contravenção, mas ela não vem a se consumar por circunstância alheia à sua vontade, essa ideia de tentativa, que é aplicável à maioria dos crimes, ela não vai se aplicar à contravenção por exclusão expressa da aplicação da tentativa por aquilo que diz o artigo 4º da Lei de Contravenções. As espécies de penas principais cominadas às contravenções estão previstas no seu artigo 5º, quais sejam a pena de prisão simples, que é uma das espécies de penas privativas de liberdade que nós temos. Nós temos como penas privativas de liberdade, a rigor, a reclusão e a detenção, que são cominadas a crimes, e a prisão simples, que é cominada a contravenções. Então, como penas principais, nós vamos ter a prisão simples e também, quando houver apenas multa, nós temos ali uma contravenção. Então, as duas penas principais do ilícito penal contravenção são a prisão simples e a pena de multa. Eu falo principais porque logo na sequência nós veremos que temos também previstas algumas penas acessórias. As regras da prisão simples, né, que é a primeira das penas cominadas à contravenção, as regras específicas da prisão simples, elas aparecem primeiramente no artigo 6º da Lei de Contravenções, que diz fundamentalmente que a prisão simples ela não comporta o mesmo rigor penitenciário de outras penas privativas de liberdade, ou seja, em outras palavras, que a prisão simples ela é uma pena menos rigorosa do que a reclusão e do que a detenção, que são cominadas a crimes. Também o artigo 6º determina que a prisão simples, né, a pena privativa de liberdade, cominada a contravenções, ela deve ser cumprida em prisão especial ou em ala especial de um estabelecimento comum. Em outras palavras, né, o contraventor ele não pode ser misturado, não pode ser colocado no meio de apenados por crimes. Então, a pena de prisão simples do contraventor deve ser cumprida ou em prisão especial, ou pelo menos em uma ala específica reservada a contraventores dentro de um estabelecimento penitenciário comum. O regime inicial da prisão simples tanto poderá ser o semiaberto como o aberto, né?
dentro das diretrizes estabelecidas lá pelo artigo 33 do Código Penal, que a gente pode aplicar subsidiariamente, né? Mas o juiz, então, poderá fixar no máximo para o contraventor, em sua prisão simples, como regime inicial, o semiaberto. Em regra, quando isso acontece, é fixado o aberto já de início. Mas o artigo 6º ainda permite que, dentro de determinadas circunstâncias que exijam maior rigor, o juiz pode, eventualmente, para a prisão simples, iniciá-la com o regime semiaberto também, jamais o fechado. Como eu disse antes, determina expressamente o parágrafo 1º do artigo 6º, que o contraventor não pode cumprir pena conjuntamente com apenados por crimes, né, com reclusos e detentos. Ele tem que ter o cumprimento da sua pena separada daqueles apenados condenados por crimes. Uma coisa interessante aqui é que no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Contravenções está determinado que o trabalho do condenado é facultativo se a pena não excede a 15 dias, né? Dando a entender que seria obrigatória caso fosse maior do que 15 dias. Mas nós entendemos basicamente que pela sistemática da execução penal que foi adotada a partir da Reforma Penal de 1984, com o advento da Lei 7.209, que alterou a parte geral do Código, e também com a Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, entendemos que o trabalho ele é obrigatório apenas para o regime aberto. Inclusive para o regime aberto, né, segundo a legislação penal, o trabalho é requisito. O sujeito só pode ingressar no regime aberto se ele, de fato, estiver trabalhando ou tiver possibilidade de vir a trabalhar. Então, para os regimes fechado e semiaberto, no caso aqui especificamente para o semiaberto na contravenção, ele é facultativo, fazendo então o apenado jus a remissão de pena se, apesar da não obrigatoriedade do trabalho durante a prisão simples, no caso do semiaberto, ele vir a trabalhar. Então, no nosso entendimento, contravenção em regime aberto com trabalho obrigatório e contravenção em regime semiaberto com trabalho facultativo, prisão simples, né, em regime aberto com trabalho obrigatório, e prisão simples em regime semiaberto com trabalho facultativo. E dentro do contexto da facultatividade, se o apenado optar por trabalhar, então ele terá direito à remissão de pena, na razão aquela da Lei de Execução Penal, de 1 dia de pena perdoado para cada 3 dias de trabalho ou estudo. A duração máxima de execução das penas de prisão simples é de 5 anos, conforme prevê a primeira parte do artigo 10, ou seja, a execução da prisão simples ela não pode durar mais do que 5 anos. Imaginemos que numa multiplicidade enorme de contravenções, a unificação das penas do contraventor ultrapassasse os 5 anos, ela poderia a execução durar no máximo 5 anos. Isso é o que determina a primeira parte do artigo 10. A suspensão condicional da pena de prisão simples é possível, sendo que o prazo de suspensão condicional, o sursis, quando for esta a opção do juiz, ele varia de 1 a 3 anos. Isso é o que diz o artigo 11. Nós sabemos que no Código Penal o sursis se dá por 2 a 4 anos.
mas sendo contravenção, o tempo de sursis, segundo o artigo 11, é de 1 a 3 anos de suspensão condicional da pena. E também é possível livramento condicional, segundo o mesmo artigo 11. No caso do livramento condicional, se aplicando em caráter também subsidiário, os artigos 83 e 90 do Código Penal, que é a parte do Código Penal em que estão dispostas as regras relacionadas ao livramento condicional, e também as regras dos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal. Então, são as regras que vão viabilizar a operatividade do livramento condicional na hipótese de vir ele a ser concedido no caso de condenação do contraventor por prisão simples. O artigo 7º da Lei de Contravenções Penais, ele trata da reincidência em matéria contravencional. Diz ele, então, que o condenado será considerado, o sujeito será considerado reincidente se houver condenação anterior com trânsito em julgado por crime, tanto cometido dentro do território brasileiro quanto no estrangeiro, ou contravenção cometida no Brasil. Então, se o agente tiver, antes de praticar uma contravenção, tiver aquelas condições de reincidência já tratadas no Código Penal, se ele tiver condenação anterior transitada em julgado por algum crime que tenha cometido, tanto dentro do território nacional quanto fora dele, ou de uma contravenção anterior cometida dentro do território brasileiro, tudo com trânsito em julgado, por óbvio, aí nós teremos a reincidência no caso da prática de uma nova contravenção. Aqui tem um detalhe interessante, né? Curiosamente, eu sempre gosto de assentar isso, se o agente for condenado por uma contravenção, primeira condenação que ele tem é uma contravenção, e vier a praticar, depois do trânsito em julgado, dessa primeira condenação por contravenção, depois disso ele vier a praticar um crime, ele não será considerado reincidente, porque esta previsão de primeiro contravenção para depois crime gerar reincidência, ela não tem previsão legal nem no artigo 7º da Lei de Contravenções e nem no artigo 63 do Código Penal. Contravenção gera reincidência. Crime gera reincidência. Crime, contravenção, gera reincidência. Agora, contravenção, crime não gera, porque esta situação não tem previsão legal, nem no 7º da Lei de Contravenções, nem no 63 do Código Penal, como uma situação indutora de reincidência. E se não está na lei, valendo aqui o princípio da legalidade, nós não poderemos considerá-la por extensão. Com relação às penas de multa, o artigo 10 da Lei de Contravenções, segunda parte, fala em valor máximo da multa de 50 contos. Né? Nós pensamos que como a moeda réis, né, ela não existe mais no Brasil, né? Então, transpondo o raciocínio para os dias atuais, nós pensamos que deve ser aplicada a multa conforme os parâmetros estabelecidos pelos artigos 49 e 60 do Código Penal, que tem aplicação subsidiária. Nós não temos mais a moeda réis no Brasil. Então, com o fim do réis, no século passado, depois das inúmeras moedas que nós tivemos, né? Cruzeiro novo, cruzado novo, chegamos depois no real, enfim.
as várias moedas sucessivas, mas nós temos um regime de aplicação de multa que está estabelecido pelo artigo 49 do Código Penal e também complementado pelo seu artigo 60. Então, pensamos nós que para as contravenções se aplica também em caráter subsidiário, conforme autoriza o artigo 1º da Lei de Contravenções Penais, se aplica então aquele regime estabelecido pelo artigo 49 e complementado pelo artigo 60 do Código Penal. Então, a multa passaria a ser, nesse caso, de 10 a 360 dias multa. Cada dia multa é no valor de 1/30 do salário mínimo até 5 vezes o salário mínimo nacional. Se a multa eventualmente não for quitada, o contraventor é punido a pena de multa e não quita essa multa. O artigo 8º da Lei de Contravenções, ele ainda diz que converte-se em prisão simples a multa não paga. E se a multa for a única pena cominada, quando não for paga, converte-se em prisão simples de 15 dias a 3 meses, segundo o parágrafo único do mesmo artigo 8º. Nós pensamos que isso está, na verdade, revogado tacitamente pela nova redação do artigo 51 do Código Penal, que foi dada lá em 1996 pela Lei 9268 e que foi mantida agora também pela Lei 13.964 de 19. Por essa nova sistemática introduzida através da nova redação do artigo 51 desde 96, a multa não paga, ela é convertida em dívida de valor, um crédito em favor da União Federal, e que deve ser cobrada, então, através de um processo regular de execução fiscal, não mais sendo possível converter a pena de multa em pena privativa de liberdade. Me parece que esse regime adotado para os crimes estabelecidos pelo artigo 51 do Código Penal deve também ser utilizado para as contravenções, apesar de não ter havido uma revogação expressa do artigo 8º da Lei de Contravenções Penais. Entendemos que, pelo menos tacitamente, ele foi revogado pelo artigo 51 do Código Penal, na sua redação dada pela Lei 9.268 de 96 e mantida agora também pela Lei 13.964 de 2019. Eu falei lá atrás, quando eu informei as penas principais, falei também que havia penas acessórias, em relação às contravenções. E elas são as seguintes. O artigo 12 da Lei de Contravenções fala que são penas acessórias, então, a publicação da sentença e a interdição de direitos. Então, publicar uma sentença condenatória por contravenção já é considerado, pelo artigo 12, uma pena acessória. E além da publicação, é uma coisa curiosa, não ocorre em outras situações, mas a Lei de Contravenções Penais assim o prevê. E a interdição de direitos também, prevista no artigo 12. Que espécie de interdições de direitos são tratadas no artigo 12? Primeiro, a incapacidade temporária para o exercício de profissão ou atividade, cujo exercício dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público. Então, tem certas profissões que só podem ser exercidas quando habilitadas, ou quando licenciadas, ou quando autorizadas pelo poder público. Caso contrário, não podem ser exercidas. Então, este inciso 1
ele diz respeito a esse tipo de profissão, que depende de habilitação, de licença ou de autorização pelo poder público. Então, a pena de interdição de direito seria a incapacidade temporária para o exercício dessas profissões. Esta pena ela é aplicável por 1 mês até 2 anos ao condenado por motivo de contravenção cometida com o abuso de profissão ou atividade ou com infração do dever a ela inerente. Isso é o que diz a linha A do parágrafo único do mesmo artigo 12, que essa incapacidade temporária para a profissão ou atividade prevista no inciso 1 vai se aplicar por 1 mês a 2 anos, quando a contravenção tiver uma relação com a profissão, com a atividade exercida pelo agente. E a outra espécie de interdição temporária de direitos é a suspensão dos direitos políticos, que está prevista no inciso 2 do artigo 12. Esta suspensão dos direitos políticos, ela é aplicável ao condenado a pena privativa de liberdade, no caso específico, então, a prisão simples, enquanto dure a execução da pena, ou no caso eventual de aplicação de medida de segurança detentiva. Esta regra está prevista no parágrafo único, a linha B do mesmo artigo 12. Por que também se aplica aos casos de medida de segurança detentiva? Porque é possível, eventualmente, aplicar-se medida de segurança também a contraventor, aliás, conforme nós passamos a ver nesse instante. É possível medida de segurança em contravenção? A resposta é sim. Mas, de qualquer forma, antes de mais nada, é importante esclarecer que, no nosso entendimento, os artigos 14 e 15 da Lei de Contravenções Penais foram revogados pela Lei 7.209, que introduziu a nova parte geral do Código Penal em 1984. Por quê? Porque, pela sistemática anterior à reforma penal de 1984, nós adotávamos o chamado sistema do duplo binário, pelo qual a periculosidade do agente poderia decorrer tanto de inimputabilidade por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quanto pela natureza do crime ou pela reincidência. Então, as induções de periculosidade, era possível concluir que a pessoa era perigosa pela regra anterior à reforma de 84, quando o agente era absolvido por inimputabilidade, por ser doente mental ou por ser detentor de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas também era possível presumir periculosidade em face da natureza do delito ou em face especialmente da reincidência. A reforma penal de 1984, ela abandonou esse modelo conhecido como duplo binário e adotou um outro modelo chamado sistema vicariante. E pelo sistema vicariante, o único elemento indutor da presunção de periculosidade, que pode gerar a ideia de periculosidade, é a inimputabilidade por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A periculosidade decorrente da natureza da infração ou, em especial, da reincidência, ela não existe mais desde a reforma penal de 1984. Então, por isso que nós pensamos, que os artigos 14 e 15 eles estejam revogados, porque eles se baseavam exatamente naquele modelo anterior que tinha por suporte o sistema duplo binário. Com a inauguração na lei penal brasileira do sistema vicariante, me parece que não há como subsistir a ideia
de que o 14 e o 15 da Lei de Contravenções Penais, eles ainda continuam plenamente vigentes. Tá? Essa mais a explicação. Então, por tal motivo, só para concluir essa parte, conforme as anotações aqui da sinopse, né, pensamos não subsistir a vigência do 14 e do 15 da Lei de Contravenções Penais, exatamente porque foi revogado pela dicção do artigo 97 lá do Código Penal, que fala, que coloca como fundamento da medida de segurança, portanto, como único elemento indutor da periculosidade, a inimputabilidade do agente por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, quando nós associamos esse mesmo 97 ao caput do artigo 26, também do Código Penal. Mas vamos imaginar que este contraventor de fato seja inimputável por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Que nessa parte da indução de periculosidade que ainda existe pela regra do artigo 97 do Código Penal, que de fato seja ele inimputável e que seja passível de mandado de medida de segurança. Neste caso, então, será este contraventor absolvido com base naquilo que diz o caput do artigo 26, que coloca como excludente de culpabilidade a inimputabilidade por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E, no entanto, segundo as mesmas regras do Código Penal e aqui também coadjuvadas pelo artigo 16 da Lei de Contravenções, então o sujeito poderá receber a medida de segurança. E a medida de segurança, neste caso, ela será de 6 meses no mínimo. Lá no Código Penal, no parágrafo 1º do 97, para crimes, a medida de segurança terá uma duração mínima de 1 a 3 anos, prazo mínimo esse, né, dentro desse intervalo, a ser fixado pelo juiz. Caso tenham alguma dúvida, nós temos no canal um vídeo e uma sinopse postados exclusivamente sobre o tema medida de segurança e que podem ser acessados por todos aqueles que queiram entender um pouco melhor essa dinâmica da medida de segurança lá do Código Penal. Então, o prazo mínimo para a medida de segurança em caso de contravenção é de 6 meses e não o prazo mínimo de 1 ano estabelecido lá pelo artigo 97, parágrafo 1º. Pensamos que pela aplicação subsidiária do Código Penal, o prazo máximo poderia ser de 3 anos, conforme determina também este mesmo parágrafo 1º do 97 do CP. Então, a rigor, resumindo, na medida de segurança, no caso de contravenção em que o réu seja absolvido por inimputabilidade decorrente de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a sua medida de segurança será de 6 meses a 3 anos, o prazo mínimo fixado pelo juiz na sentença. O artigo 16, ainda no seu parágrafo único, ele abre a possibilidade de o juiz, ao invés de aplicar a medida de segurança ao contraventor inimputável por doença mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele vir a substituir essa medida de segurança por liberdade vigiada. Então, deixa o contraventor absolvido livre, mas sob vigilância durante o período que o juiz determinar para a medida de segurança. Então, aquele mesmo prazo mínimo a que ele estaria submetido à medida de segurança, se o juiz substituir a medida de segurança por liberdade vigiada, então ele ficará naquele mesmo prazo sujeito à vigilância da sua liberdade, justamente para verificar
se ele não volta a cometer novos ilícitos penais. Por fim, meus amigos, eu falo aqui na ação penal nas contravenções. Regra do artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. E o artigo 17 fala, que a ação penal nas contravenções ela é pública e nada menciona sobre qualquer condição de procedibilidade, ou seja, ela é pública incondicionada, não havendo necessidade nem de representação da vítima, nem muito menos de requisição do ministro da Justiça em qualquer caso. Então, como regra, as contravenções estão sujeitas à ação penal pública incondicionada, segundo dispõe o artigo 17 da Lei de Contravenções. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, tá? Apenas para registrar que para alguns doutrinadores, para alguns entendimentos até jurisprudenciais, a ação penal na contravenção de vias de fato, que é tipificada lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, ela é pública condicionada, apesar do artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. Alguns entendem que no caso das vias de fato ela é pública condicionada. E para tanto se valem de uma interpretação extensiva implementada ao artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Qual é o raciocínio? O artigo 88 da Lei 9.099 prevê que é preciso representação nos casos de lesão corporal dolosa leve e de lesão corporal culposa. Mas ficamos com a lesão corporal dolosa leve. Precisa de representação, segundo o artigo 88 da Lei 9.099. Se por acaso, então, precisa de representação numa lesão corporal dolosa leve, seria ilógico não exigir representação nas vias de fato, na contravenção de vias de fato, que é uma agressão sem lesão, portanto, um fato menos grave do que a lesão corporal de natureza leve. Então, se exige representação no fato mais grave, que é a lesão leve, então, por esta via, pela via da interpretação extensiva do artigo 88, se deve exigir também a representação para o caso da contravenção de vias de fato. Claro que esse entendimento ele não é unânime, está longe de ser, mas ele existe também no sentido, então, de que para a contravenção de vias de fato, pela aplicação subsidiária do 88 da 9.099, com interpretação extensiva, nós teríamos a necessidade de representação da vítima e, portanto, tratando-se aí de ação penal pública condicionada. E, por fim, eu quero falar ainda, apenas rapidamente, sobre a transação penal, que no caso das contravenções, a rigor é cabível, nas circunstâncias do artigo 76 da Lei 9.099 de 95. As contravenções são consideradas ilícitos penais de menor potencial ofensivo e, portanto, quando preenchidos aqueles requisitos, cumpridas aquelas condições estabelecidas pelo artigo 76 da Lei 9.099, então, neste caso, é possível que o Ministério Público e o autor da contravenção procedam um encontro de consensualidade através do instituto conhecido como transação penal, previsto justo neste artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais. Certo, meus amigos? Então, este era o vídeo sobre a parte geral da Lei de Contravenções Penais. Oportunamente eu retorno com mais temas e também, inclusive, com mais temas relativos às contravenções penais, agora as contravenções em espécie. Um abraço a todos e até a próxima.